Aqui Benildo Novunga. Como tinha prometido na aula anterior, vamos proceder com o esboço e análise de funções modulares. A primeira função que iremos analisar é a função f de x igual a módulo de 2x menos 1. Módulo de 2x menos 1. Então, antes de fazermos o esboço da função f de x igual a 2x menos 1, começamos por fazer o esboço de uma função. Desculpa, vou só apagar aqui. Vamos fazer primeiro o esboço da função, sem considerar o módulo, neste caso 2x menos 1. Então temos aqui a função f de x igual a 2x menos 1. Uma vez que o módulo, ao colocar o módulo dentro de toda a expressão, vimos na primeira videoaula que o módulo de um número nunca dá um valor negativo. Então o efeito que o módulo terá nessa função consistirá em trasladar essa parte negativa do gráfico para a parte positiva do eixo y. O efeito será similar ao que teríamos ao colocar o espelho, e essa função seria refletida no eixo y. Então a função viria desta forma e esse lado da função virá para cima. Coloquemos então o módulo para perceber de que é que estamos a falar. Coloquemos o módulo. Então passamos a ter aqui a função. Vou só colocar novamente a função que tínhamos anteriormente para fazer uma análise das duas funções. Então no início tínhamos essa função, que é a função f de x. Essa é a função f de x igual a 2x menos 1. Quando nós colocamos o módulo, todos os valores negativos do y passam para o lado positivo do mesmo eixo. Vamos considerar então que tenhamos 2x menos 1 e menos 1. Então, o gráfico que passamos a ter, transformando essa função f de x igual a 2x menos 1, consiste neste gráfico que encontra-se destacado. Coloquemos a cor vermelha. Consiste na transladação. Vou só apagar este gráfico. Então o gráfico da função h de x igual a 2x menos 1 é o gráfico que nós obtemos da função f de x igual a 2x menos 1, tudo dentro de módulo, e trasladamos uma unidade para baixo. Aqui nós tínhamos o ponto 1 menos 1, passamos a ter 0. Tínhamos este ponto cujo valor de y é 0, passamos a ter menos 1, e trasladamos uma série de pontos em relação à vertical. Se tivermos uma função, vou só tirar esses gráficos. Se tivermos uma função do segundo grau, do tipo x ao quadrado, tivemos uma função tipo x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, primeiro, antes vamos colocar a função sem um módulo, essa mesma função sem um módulo. Então esse é o procedimento da construção. Para poder construir este gráfico, primeiro é necessário ter o gráfico da função x ao quadrado menos 6x mais 8 sem um módulo, e depois aplicamos o módulo, que consistirá em pegar toda a parte negativa da função para cima do eixo x. Neste caso, temos essa função
Este gráfico é o gráfico da função. Cheguei de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Para ter a função f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 6x mais 8, basta rebater todos os pontos negativos do gráfico para cima do eixo x. Então, isso significa que tiramos toda essa região do gráfico e passamos para cima. Então, como resultado dessa transladação, passamos a ter passamos a ter este gráfico. Passamos a ter esse gráfico com a cor azul, que é sublinhado. Coloquemos vermelho ou mesmo verde para gerar o contraste. Vou só apagar este gráfico. Então passamos a ter este gráfico, que consiste no gráfico que tínhamos anteriormente. Se estão recordados, o gráfico que tínhamos anteriormente vinha assim. Então tudo que foi feito aqui consistiu em rebater a parte negativa do gráfico, para cima do eixo x. Anteriormente, como tinha referido, tínhamos o gráfico nessas condições e rebatemos essa parte negativa para o lado positivo do eixo x. Consideremos agora que temos, ao invés de termos toda a função modular, ao invés de ter toda a função quadrática dentro de módulo, consideremos os casos em que temos somente o argumento ou a parte da função modular dentro do módulo. Neste caso, se tivermos x ao quadrado menos 6 módulo de x mais 8, como tínhamos anteriormente, mais 8. Então, o que nós temos é um gráfico simétrico em relação ao eixo x. Podemos tirar aqui a conclusão de que quando nós temos uma função quadrática com x dentro do módulo, o gráfico da função modular consistirá na função que temos em condições normais, mas ao chegarmos no eixo y, devemos fazer o simétrico do gráfico no outro lado. Então, vamos só apagar o gráfico anterior e esses elementos. Então, o gráfico que nós temos é esse: x ao quadrado menos 6x mais 8. Volto a colocar o gráfico da função para efeitos de análise, mas sem um módulo. Retiremos aqui o módulo. Então, o gráfico que nós temos é este, que sobrepõe-se ao gráfico que encontra-se com a cor um pouco mais avermelhada do lado direito. Então, quando nós temos o x dentro do argumento, a nossa função será simétrica em relação ao eixo x. Então, esboçamos normalmente a função quadrática. Ao chegar no eixo y, fazemos uma função similar à que nós já temos do lado direito. Note que ter a função x ao quadrado menos 6 vezes módulo de x mais 8 é o mesmo, produz o mesmo efeito que ter a função módulo de 6x. Então, os dois gráficos são coincidentes. Isso se dá por causa da propriedade de módulo que vimos na primeira aula. Se tivermos módulo de x,
vezes y, isso é igual a módulo de x, vezes o módulo de y. Então, neste caso, nós temos módulo de 6 vezes x, que é o mesmo que ter o módulo de 6 vezes o módulo de x, mas módulo de 6 é igual a 6, então podemos colocar 6 vezes o módulo de x. Então, esses dois gráficos, a função cheguei de x igual a x ao quadrado menos 6, módulo de x mais 8, é similar ou é coincidente com a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x, com tudo dentro do módulo. Aqui, nós poderíamos colocar a módulo para x ao quadrado, mas não teríamos nenhuma alteração, porque o expoente par produz o efeito similar ao do módulo, não permitindo com que o resultado da operação seja um valor negativo. Então, por mais que tenhamos menos 2 ao quadrado, teremos menos 2 vezes menos 2, que é 4, que é um número positivo. Então, e se tivermos também algum número positivo, o seu quadrado dará positivo. Então, poderíamos colocar aqui o módulo, o x ao quadrado dentro do módulo, e isso não produziria nenhuma alteração na função. Então, vamos colocar aqui. Então, x, conforme podemos ver, não temos nenhuma alteração na nossa função, uma vez que o x ao quadrado, módulo de x ao quadrado e x ao quadrado terão sempre os mesmos valores, os mesmos resultados em R. Para terminar, podemos ver um caso um pouco mais complexo de uma função. Podemos ver um caso um pouco mais complexo. Vou só apagar. Podemos ver um caso um pouco mais complexo de uma função exponencial. Consideremos que temos aqui f de x igual a 2 elevado a x. Então, este gráfico já é por nós conhecido. Então, este é o gráfico de uma função exponencial. Uma vez que o nosso gráfico está sempre acima do eixo y, colocar o módulo não produzirá nenhum efeito no gráfico, uma vez que nós não temos valores negativos. O módulo na expressão da função só produz alterações para as porções que são dependentes que são suscetíveis de ter sinal negativo. As porções que não podem ter sinal negativo não sofrem nenhuma alteração devido à presença ou ausência de módulo. Então, coloquemos aqui a função dentro do módulo e continuamos a ter exatamente a mesma expressão. Mas, se nós tivermos aqui, se nós tivermos, ao invés, vamos só considerar o caso em que temos uma função com sinal dependendo, com sinal que pode variar. Então, coloquemos aqui x menos 4. Então, temos aqui a função f de x igual a 2x menos 4. Então, este
é o gráfico da função. A função viria assim, em condições normais. Este gráfico viria em condições normais, viria mais ou menos assim. Mas uma vez que nós temos o módulo na nossa função, a parte negativa passou para... Então, o módulo produzirá efeito sempre que nós tivermos valores negativos na nossa expressão. Então, se subtrairmos uma unidade a essa função, este gráfico irá trasladar-se para baixo em uma unidade. Então, passaríamos a ter este gráfico. Então, esse gráfico consiste na transladação linear da função g de x igual a módulo de 2x menos 4 menos uma unidade. Então, o gráfico foi trasladado uma unidade para baixo. Eu espero que a aula tenha sido útil. Estou grato pela atenção. Caso haja alguma dúvida, deixe nos comentários e hasta la próxima.